Mecanismos e características da cultura. Podemos pensar que a cultura ela é universal. Não existe uma cultura independente da outra. Podemos pensar na formação e na existência da cultura com este tema, universalidade, porque todas as culturas estão direta ou indiretamente interligadas. Eis algumas características dessa universalidade da cultura. Traço cultural, unidade mínima que compõe uma cultura. A cruz, por exemplo, é um traço cultural do cristianismo, ou seja, toda cultura traz um elemento que irá identificá-la, embora ela possua elementos de outras culturas, mas algo será o seu simbolismo principal, a sua característica principal. Assim como a cruz o é para o cristianismo, nós temos, por exemplo, as religiões afro, que são fortemente presentes na cultura africana, embora também extremamente atuantes na sociedade brasileira e em outras sociedades. Complexo cultural, conjunto de traços culturais, o uso de aplicativos de uma linguagem marcado por palavras abreviadas e por termos específicos pertencentes ao complexo cultural digital. Esse é um aspecto cultural específico, marcado por um tipo de linguagem. Aqui podemos citar a cultura digital, que possui seus códigos, que possui suas características, que possui a sua forma de ser entendida e manuseada. Assim como a cultura digital, podemos perceber também em outros segmentos culturais características, linguagens, simbolismos que vão caracterizar imediatamente aquela cultura. Padrão cultural, conjunto de elementos que formam um complexo cultural que rege o comportamento de indivíduos por meio de normas, leis. Exemplo disso é o fato de comer com talheres ou utilizar roupas de banho, como dizíamos anteriormente. É um padrão cultural social, como se aprende a viver de acordo com as normas culturais de uma sociedade, suas normas comportamentais, suas formas de influência religiosa. O pensamento, a configuração do pensamento de uma família, de um indivíduo, vai ser regido de acordo com a sociedade em que ele vive. Isso seria um padrão cultural, característica de uma sociedade. Área cultural, espaço geográfico onde determinada cultura se manifesta, combinando diferentes traços e padrões que compõem o complexo cultural. Por exemplo, a área cultural do Sudeste. A área cultural vai compreender o complexo cultural e o padrão cultural. Será uma união desses dois primeiros aspectos. Será o território onde acontecerá determinada manifestação cultural, de acordo com as linguagens,
de acordo com o padrão comportamental, de acordo com o padrão social de comportamento e de conduta individual que vai formar aquela sociedade em determinado território.